meus irmãos e minhas irmãs da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia. E você também que não é da nossa congregação ou não é luterano e também se interessou por esse estudo, que Deus te abençoe, que nós possamos ter uma boa conversa. Lembre-se que você pode deixar sua participação nos comentários. Coloca nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, e aí a gente conversa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre ser cristão de verdade. O que é ser cristão de verdade? Muita gente fala isso, né? Aquele fulano ali não é cristão de verdade. Beltrano é um cristão de verdade, é um amigo de Deus. Como é que a gente pode avaliar isso, né? Tiago, não julgueis e não sereis julgados. Jesus fala lá em João 7,24 que julguem segundo a reta justiça. O julgamento não é no sentido de colocar a pessoa no céu ou no inferno, né? Salvar ou condenar a pessoa. Mas no sentido de avaliação. Todos nós precisamos ser avaliados, né? Como é que você vai ajudar alguém que está fazendo coisa errada se você não avaliar, se você não julgar e falar, olha, você está fazendo coisa errada, vamos se consertar aí, vamos fazer coisa certa. E como é que você vai tomar cuidado com os falsos cristãos, falsos mestres e falsos profetas, como Jesus disse para nós fazermos, se você não avaliar, se você não julgar e falar, esse é um falso profeta. Então, Jesus não condenou todo tipo de julgamento, senão a justiça, se você cometer um crime, você não pode ser julgado, né? Se você for maltratado, você não pode julgar a pessoa que está maltratando, você tem que aceitar aquele maltrato, aquela injustiça, né? Como é que você sabe que algo é injusto ou não? Porque você julgou que aquilo é justo ou que aquilo é injusto. Então o que Jesus fala lá em Mateus 7, que é para não julgar, é no sentido de não fazer falsos julgamentos hipócritas, né? Se você aponta um dedo, Jesus fala, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho. Ou seja, você não pode fazer julgamento hipócrita. Se você é tão pecador quanto a pessoa, está fazendo coisa errada e você vai falar mal daquilo que ela está fazendo e você faz o mesmo, você é um hipócrita, né? Então não quer dizer que você tem que ser perfeito, né? Eu estou fazendo uma coisa errada, eu não posso julgar o outro. Não, mas você não pode ser hipócrita, você tem que se consertar também, você tem que ajudar a pessoa e se ajudar a resolver o seu problema, tá bom? E aí, como é que a gente sabe se a pessoa é cristã ou não, né? Muita gente fala isso, se é cristão de verdade ou não. Nas últimas eleições, isso correu bastante, né? Fulano vota em ciclano, fulano vota em beltrano, então eles não são cristãos de verdade. Tem gente que não aceita a pessoa como cristã por causa da música, por causa da roupa, né? Aquela moça lá vai de tal forma pra praia, então ela não é cristã de verdade. Ainda xinga, né? Chama de prostituta, de vulgar. Ou seja, faz o mal para a pessoa e acha que está fazendo coisa certa, né? Esse é o tipo de julgamento que Jesus condenou, hipócrita, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos. Tem que ser muito criterioso para julgar as pessoas. Como é que a gente sabe se uma pessoa é cristã de verdade? Ora, se a gente avaliar pelas obras, ninguém escapa, nem você nem eu. Porque nós temos desvios, nós temos tropeços, né? Antigamente se falava em pecado mortal e pecado venial. O pecado venial é aquele pecado que a gente comete sempre, né? A gente sempre comete um pecado. De repente você cai na tentação, por exemplo, você vai no caixa, a moça te dá um troco errado, ela te dá R$10 a mais. E você pode cair na tentação, puxa, eu estou precisando, eu vou ficar com esses R$10. Você roubou a mulher, né? Mas aí depois você olha e fala, puxa, eu não deveria, aí você se arrepende, aí você vai lá e devolve os R$10, ou não tem como devolver, você pede perdão a Deus por ter se apropriado de uma coisa que não é sua. Isso é um pecado venial, porque você se arrepende. O que é um pecado mortal? O governo rouba a gente, então não vou mais pagar imposto, né? Ou seja, você sabe que é pecado, você sabe que é coisa errada, mas você faz a coisa errada. Em vez de você pedir desculpa para o seu pecado para Deus e para o próximo pelas coisas erradas que você faz, você arranja uma desculpa para justificar o pecado que você está cometendo, né? Se você para de se arrepender dos seus pecados passam a ser mortais. Você pode perder a sua salvação e ir para o inferno porque você está deixando de crer em Jesus Cristo, deixando de crer no que Ele ensinou e seguindo as suas próprias ideias. E são ideias pecaminosas, ideias erradas. Então esse é um pecado mortal. E como que a gente avalia as pessoas se elas são cristãs ou não? A gente, já voltando a falar da questão da justificação, que nem eu falei, vou justificar o meu pecado. O que é justificar? É dar motivo. Qual é o motivo do meu pecado? O governo rouba, então eu vou pecar. Eu vou fazer coisa errada porque o governo rouba. Você arranja uma justificativa para isso.
qual que é a justificativa ou o motivo para nós sermos cristãos? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Efésios 2:8-10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós andamos em boas obras porque nós somos renascidos em Cristo. Então nós vamos seguir essas boas obras. Mas nós não conseguimos seguir as boas obras. E aí você julga a pessoa, coloca ela no inferno, né? Porque se a pessoa não é cristã de verdade, ela vai para o inferno. Só vai para o céu quem é cristão de verdade. Agora, se você coloca isso em obras, eu tenho que votar em tal pessoa, eu tenho que ouvir tal música, eu tenho que vestir tal roupa, e você fala que a pessoa não é cristã de verdade por causa disso, então você está sendo um hipócrita, né? Porque você é pecador também e você está querendo condenar o outro pecador para o inferno, só que você não tem esse poder. É Deus que escolhe as pessoas. A partir do momento que ela é convertida, ela é renascida em Cristo, ela busca viver, mas ela pode não conseguir viver ou ter dificuldades, ou ter uma má instrução, né? A gente vê muito esses artistas que são convertidos e fazem coisa errada. Só que na igreja deles, eles ensinam, não, tudo bem, você pode fazer coisa errada, desde que você entregue o dízimo e a oferta aqui. Né? Como acontecia na época das indulgências, que Lutero brigou. Hoje muitas igrejas evangélicas têm esse costume de indulgências também. Se você me dá uma boa oferta, me dá um bom dízimo, você pode fazer o que você quiser. E aí a pessoa ama Jesus, ela crê em Jesus, mas ela é ensinada errada. Aí a gente fala, essa é uma falsa cristã, esse é um falso cristão. É difícil, né? É difícil. É lógico que a gente tem que condenar o erro. Não, o que ela está fazendo não é cristão. Não é cristão. Mas é difícil. Como é que a gente sabe, então, que a pessoa não é cristã de verdade? Quando ela sabe da verdade, você vê que ela sabe e ela fica arranjando desculpa para os pecados dela. Aí a gente fala, não, essa pessoa está desviada, essa pessoa está fora dos caminhos do Senhor. E aí o nosso papel é testemunhar para que ela volte. Porque ela está fazendo, ela sabe que é errado e ela continua fazendo coisa errada. Isso é ser um falso cristão, um falso profeta. Ensinar coisa errada sabendo o que é certo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente julga as pessoas pela fé delas. Se elas creem, confiam, às vezes elas não conhecem tudo. Às vezes elas não conhecem tudo da Bíblia. Elas não conheceram ainda, principalmente novos convertidos. Então eles vão cometer coisas ruins, fazer coisas erradas. Nós temos que ter paciência e orar para que essas pessoas evoluam, para que elas cresçam na graça e no conhecimento. Mas se nós somos uma pessoa próxima a nós e nós podemos ajudar a pessoa, então que a gente chegue perto da pessoa e instrua. Eu vou te instruir, eu vou te orientar para que você possa ter uma vida mais correta. E aí a gente serve, né? A grande questão é isso. Hoje muitos cristãos querem dominar as pessoas, querem dominar os outros. E o nosso papel é servir. Então a gente vai servir a pessoa, ajudando a pessoa, orientando a pessoa para que ela tenha um proceder correto. E se ela conhece e ela nega esse proceder, então ela não é cristã de verdade. Aí você me fala, mas lá em Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz que as pessoas são justificadas pelas obras e não somente pela fé. Só existe uma passagem dizendo que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E existem inúmeras passagens dizendo que a pessoa é justificada pela graça, por meio da fé, sem obras. Então você vai jogar fora todas as outras passagens bíblicas que dizem que a justificação, que a salvação é pela fé. E por causa de uma só passagem, isso não é uma forma correta de interpretar a Bíblia. A gente não pode jogar tudo fora por causa de uma passagem. A gente tem que saber juntar essa passagem com as outras. Aí é só ler o contexto. Tiago está falando lá de pessoas que só têm uma fé intelectual, como os demônios. Os demônios também sabem que Deus existe e estremecem por causa disso. E eles não vão ser salvos. Só saber que Deus existe não é fé. Fé é confiança em Deus. E ele também fala da questão do próximo. Que não adianta nada você, o seu próximo vir pedir ajuda e você falar, eu vou orar, vai com Deus. Não, você tem que ajudar a pessoa. Você tem que dar o que você precisa, o que a pessoa precisa, né? Seja alimento, seja orientação, seja o que for. Então, diante de Deus, nós somos justificados somente pela fé. E não é uma fé intelectual.
uma fé que só eu sei que Deus existe, mas é uma fé que nós vivemos, é uma fé viva, que nós vivemos, nós confiamos em Jesus, é uma confiança em Deus através de Jesus Cristo, é através da confiança em Jesus Cristo que nós somos salvos. E isso nos traz obras, as obras vêm naturalmente de acordo com a fé. Então nós somos justificados pela fé diante de Deus, mas diante do próximo, se ele vê que a gente está fazendo coisa errada, ele vai falar, esse aí não é cristão. Porque é a natureza humana faz, a gente julga, né? Eu falei pra gente não julgar as pessoas, mas as pessoas do mundo, elas não sabem disso. Elas não sabem que a gente peca e tal. Elas vão olhar e vão falar, esse cara não é cristão de verdade, porque ele não faz por onde. Então, diante do próximo, nós mostramos que somos cristãos pelas obras, não apenas no discurso. O discurso também é fundamental, nós temos que pregar o evangelho. Aquela frase, pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras, não é uma frase de acordo com a Bíblia. Nós temos que usar palavras para pregar o evangelho, né? Nós precisamos falar de Cristo. E aí a gente consegue testemunhar de Jesus Cristo, falar do efeito que a graça tem em nós. Nós temos efeitos da graça através das nossas obras. Mas não se preocupe em ser perfeito, você não é perfeito. Uma das obras que nós temos que mostrar para as pessoas é arrependimento, mostrar que nós nos arrependemos, que a nossa vida é uma vida de arrependimento, porque nós somos pecadores e todos os dias nós pecamos. Então a pessoa vai olhar e vai falar, opa, eu sou pecador que nem ele, mas se ele se arrepende e tem o perdão, eu também posso ter o perdão. E aí você fala para ela do perdão de Cristo. Então nós avaliamos as pessoas com justiça. Nós não podemos ser precipitados a condenar as pessoas, falar que elas não são cristãs de verdade, assim, jogá-las no inferno. Mas se a pessoa sabe da verdade e ela faz coisa errada, ou ensina coisa errada, aí nós podemos falar, essa pessoa não é uma cristã de verdade. Nós podemos avaliar e falar, essa pessoa não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, porque ela sabe da verdade e pratica a mentira, tá bom? Que Deus abençoe vocês, participa aí nos comentários se você quiser, nós vamos estar bem felizes de conversar com vocês, tá bom? Deus abençoe, amém.